A graça e a paz, queridos alunos. Esta é a nossa quinta aula de antropologia e nós vamos estar falando hoje da antropologia missional ou antropologia aplicada a missões. E só dando um lembrete dos assuntos que nós estamos tratando, estamos falando da cultura, da cosmovisão, do evangelho, de como aplicar a mensagem do Evangelho em uma situação contextualizada. Vamos falar também de aquisições linguísticas, adaptação transcultural. Eu acho que, se der tempo, falaremos também um pouco do choque cultural na nossa próxima aula. Mas hoje nós vamos falar ainda um pouco da antropologia aplicada a missões, vendo a visão de alguns antropólogos desde o século XVIII até os nossos dias atuais, pois nós temos tido muitos missionários que se tornaram antropólogos e que fizeram um bom trabalho e têm feito ainda. Muitos deles têm feito porque ainda estão de vida, certo? Estão vivos. Mas antes eu gostaria de deixar alguns textos da Palavra de Deus para que você possa ver que a antropologia não é uma coisa nova, não é uma coisa assim como as pessoas falam. Embora a palavra antropologia não está escrita na Bíblia, mas a Bíblia trata do homem, é a história do homem, narrada na perspectiva divina. Então nós temos como ver o que é que a Bíblia fala também dentro desse aspecto. Eu gostaria que vocês olhassem vários textos. Eu vou dar o texto e o tópico, mas não vou explicar porque eu gostaria que você mesmo analisasse para que você entendesse melhor. Então, o primeiro texto é, em síntese, Gênesis 1, de 24 a 31, que fala da cultura como um produto do domínio da criação. Êxodo 25, de 1 a 16, que Deus utiliza também desse produto da cultura dentro do tabernáculo, quando a gente vê as cores, as pessoas, os artesãos. Deus usa o homem para que faça esse próprio tabernáculo dentro de uma perspectiva humana, usando material humano. Temos 1 Pedro também, 3, de 10 a 18, que fala da prática consciente do crente dentro da sociedade. Ele tem que, como Jesus disse, estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas temos que entender como viver nesse mundo. Paulo também, em Colossenses 1, de 9 até 28, ele fala de Cristo como a preeminência sobre todas as culturas. Ele é a plenitude de Deus, porque ele é o homem perfeito. Então, qualquer homem que queira ser visto por Deus como um homem perfeito depois da queda, ele tem que receber a Cristo e assemelhar-se a Cristo, como Paulo disse, até chegarmos à estatura desse varão perfeito. Temos também João 14, de 1 a 4, e João 17, de 14 a 23, que Jesus fala que somos cidadãos dos céus e que devemos nos unir para ganhar esse mundo para Cristo. Então, nós somos cidadãos dos céus, mas ainda vivemos neste mundo. E por fim, Paulo também, em Coríntios capítulo 10, de 26 a 31, ele diz que tudo foi feito para a glória de Deus, certo? Algumas recomendações que eu gostaria de deixar para vocês, de alguns livros também, do livro de Michael Horton, que é O Cristão e a Cultura, da editora São Paulo, editora Cultura, na verdade aqui em São Paulo, Cultura Cristã. Temos o livro O Fator Melquisedeque, que é um livro muito bom. Temos A Eternidade em Seu Coração também. Esses dois livros são do Don Richardson, tá? Também da Edições Vida Nova. São livros que você pode baixar de graça pela internet
não precisa nem comprar. Tem também o livro É Proibido, de Ricardo Gondim, que é um livro que você tem que ler ele, tirando as espinhas, né? E saber aproveitar o que é bom, também do mundo cristão. E tem também o livro O que nós estamos fazendo no mundo. Esse livro é também da Vine Books e ele é de John Fisher. Eu não sei se ainda foi traduzido para o português, mas essa é a tradução literal desse livro. Mas pelo menos os outros 3 estão ao nosso alcance, certo? Também falaremos hoje do papel da antropologia em missões, tá? Então não se esqueça de orar, pedindo a Deus a orientação e a sabedoria, e mantenha o foco nesta aula. Quando falamos de antropologia, estamos falando de um assunto que vai além de uma simples definição etimológica, certo? Antropologia como estudo do homem. Nós falamos também da antropologia, que se trata como uma ciência muito mais complexa e que traduz muito mais além desta palavra, e que nós precisamos entender a sua capacidade, né, de trazer um conhecimento maior, principalmente a nós que estamos envolvidos dentro de uma sociedade humana, e a igreja que tem enviado missionários para fora, e que também, né, os missionários, aqueles que têm chamado para trabalhar em uma outra cultura, mesmo aqui dentro do Brasil, porque não somos uma cultura, somos uma diversidade de subculturas, certo? O meu objetivo nesta aula de hoje é falar um pouco de como nós podemos aplicar o conhecimento antropológico no ambiente missionário de forma específica em processos que envolvem encontros com outras culturas. Então vamos falar do que nós já estávamos falando na aula anterior, dando continuidade à antropologia missionária. Esse é um assunto que vai nos levar a processar o uso de elementos antropológicos e aplicá-los a um ambiente intercultural. Isso não quer dizer que esse estudo venha de um segmento religioso ou de uma antropologia missional, né, guiado pelos valores teológicos de missões, e sim de como aplicar esses valores, esses elementos antropológicos às ações missionárias. E aqui eu vou usar algumas ideias na minha aula do Ronaldo Lidório, da Barbara Burns, de Ricardo Gondim, de Edson Coelho, de muitos missionários que nós já conhecemos aqui no Brasil, tá? Então a minha aula foi preparada em cima dessas ideias. Vamos falar dessa relação da antropologia e missiologia, isso é, de antropólogos e missionários, e das contribuições, das distinções, dos preconceitos e também das possibilidades fornecidas por essas duas partes, antropólogos e missionários. Jesus dá uma clara demonstração da análise e da prática antropológica, como vimos na aula anterior, quando ele vai ali ao poço de Jacó e fala com a mulher samaritana. E o apóstolo Paulo faz o mesmo lá também em Atenas, certo? E em outros textos também, para que você tenha ideia, em Mateus capítulo 9, João capítulo 4, como falamos, temos Atos 14 e também temos Atos 17, e nós podemos encontrar referências de pessoas usando a contextualização para poder anunciar o Evangelho a outras pessoas. Ok, então, tendo dito isso, nós entendemos praticamente que a antropologia e missões, elas sempre caminham de mãos dadas, certo? Lado a lado. E, em certo sentido, podemos até dizer que a antropologia ela deve muito ao trabalho missionário,
porque muito do que os antropólogos colheram, muito das pesquisas e do material que antropólogos colheram, eles colheram de missionários que trabalhavam a longo prazo em culturas remotas e afastadas, e que demoraram muito mais tempo trabalhando em aspectos sociais, aspectos linguísticos, aspectos culturais, costumes e etc. Então, o antropólogo ele vê como uma sociedade vive, mas ele não interfere em nada, certo? Naquilo que possa ajudar aquelas pessoas a serem transformadas, enquanto que o missionário leva uma mensagem de transformação, que é a mensagem do Evangelho. Então, o estudo e o uso da antropologia nas ações missionárias são relevantes, né? São um assunto que nós temos praticamente falado nos nossos últimos tempos, mas que vem de muitos anos, desde o século XVIII, com ações missionárias, com publicações de artigos, com material escrito desde o século XVIII, XIX e entrando pelo século XX. Como exemplo, nós temos um artigo, um periódico que foi publicado em 1929, chamado Antropologia Prática. Estava ainda em inglês e foi um início de que usado esse periódico para ajudar missionários a terem um melhor aproveitamento do seu trabalho dentro de uma perspectiva antropológica. Mas foi Edwin Smith, de 1876 a 1957, que foi um dos primeiros a incentivar o uso da antropologia nas ações missionárias. Ele também foi missionário, filho de missionários que trabalhavam na África do Sul, e depois serviu entre 1902 até 1915 ao povo Baila Batonga, na Zâmbia. E ele considerava apenas um curioso, um antropólogo curioso. Ele não se considerava um antropólogo propriamente dito, apenas um antropólogo amador. Mas a sua contribuição foi tão grande no campo de antropologia e no movimento missionário que mais tarde ele recebeu um reconhecimento da comunidade antropológica internacional da época e se tornou um membro do Instituto de Antropologia Real da Grã-Bretanha em 1909. E ele foi também o presidente dessa mesma instituição por muitos anos. Nos Estados Unidos, nós temos o Robert Taylor, que contribuiu também com a publicação de um periódico que ele publicava no Wheaton College, com o mesmo nome, chamado Antropologia Prática, isso já em 1953. E ele serviu à comunidade missionária evangélica como um iniciante de uma crescente observação e interesse também ao uso da antropologia no treinamento missionário. Tradicionalmente, a escola americana ela divide a antropologia em 4 categorias: a antropologia física, cultural, arqueológica e linguística. E cada um tem as suas demandas e o seu campo de pesquisa. Nós usamos todas essas no nosso trabalho missionário, mas a antropologia cultural ela é uma parte que mais diz respeito às ações missionárias. Ela possui uma variedade de aplicações de pesquisas à arte, educação, alimentação, comunicação, religião, imagem, etnicidade e outras aplicações, demonstrando a necessidade de que o missionário precisa usar óculos antropológicos na abordagem acadêmica para poder entender o ser humano ou os grupos
de pessoas com os quais eles vão trabalhar, né? E essa busca da compreensão do homem, que em muitas obras tem influenciado profundamente o treinamento missionário incorporado, ele teve início também com trabalhos de vários missionários, né? E de vários antropólogos, missionários que se tornaram antropólogos também, ou antropólogos que já eram cristãos ou que vieram a se converter. Nós temos o Marvin Myers, ele era PhD em antropologia e ele publicou em 1974 o livro Cristianismo versus Cultura, que é uma estratégia para o evangelismo transcultural, e a sua contribuição para a construção de uma ponte para a evangelização foi muito sensível, né, em aspectos culturais, e ajuda muito a comunidade missionária até hoje. Temos também Charles Kraft, que ele era também antropólogo e ajudou muito no treinamento de antropologia. Ele publicou também Cristianismo e Cultura, né, em 1979, e demonstrou também o quanto a cultura influencia a maneira de compreendermos a teologia. A sua obra influenciou muito a forma positiva no treinamento missionário e também na observação da influência das culturas. Também temos ainda o Paul Hilbert, que é antropólogo missionário e missiólogo também, e defendeu em seu livro Percepção Antropológica para a Missiologia, em 1985, ele observou que o missionário precisava conhecer as Escrituras para entendê-la e interpretá-la, mas também precisava entender o homem com quem ele estava trabalhando para poder comunicar essa mensagem das Sagradas Escrituras. Ele ainda fala também da necessidade de uma antropologia aplicada ao contexto de necessidades e ações missionárias, o que é provavelmente uma influência nessa geração quanto ao uso da antropologia no treinamento missionário, certo? Então, tendo visto isso, nós compreendemos que muitos missionários e muitos antropólogos, também cristãos, contribuíram para, e têm contribuído até hoje, porque suas publicações aí continuam, para a aplicação do trabalho missionário, a aplicação da antropologia no trabalho missionário. E depois disso, desde os meados do século XIX, foram feitas diversas conferências evangélicas, como nós temos visto como acontece muitas conferências até hoje, né? E essas conferências, elas surgiram com o interesse e a intenção de valorizar o uso da antropologia no meio missionário. As mais conhecidas que nós temos é a de Nova York, de 1854. Temos também a de Liverpool, em Londres, na Inglaterra, né? Liverpool, na Inglaterra, na verdade, de 1860. E temos também outra que aconteceu em Londres, em 1888, e ela teve uma representação de 53 sociedades missionárias com 1.600 pessoas. Foi um marco muito grande na época, né, para a visão missionária. Mas o marco de despertamento de estudo antropólogo no meio missionário, ele aconteceu mesmo em Edimburgo, em 1910, e foi importante porque ele mostrou que missionários lutavam com todo tipo de crítica feita por antropólogos. Então, esse acontecimento veio trazer um certo despertamento, certo? E um resultado muito grande que surgiu dessa conferência, que levou a um amplo e a um crescente envolvimento do estudo antropológico no meio missionário. Com isso, nós podemos dizer que a antropologia missionária
ela visa o estudo do homem como um ser biológico e cultural, para que isso possa desenvolver um relacionamento equilibrado e também uma comunicação clara, onde desejamos partilhar as verdades de Cristo através do Evangelho, também se envolvendo com todas as questões da cultura, dos costumes, do pensamento das sociedades onde o missionário vai trabalhar ou onde ele esteja sendo inserido. É importante relembrar também que os primeiros antropólogos, como eu disse acima um pouco, que eles se interessaram, eu ainda disse um pouco, que eles se interessaram muito pelo trabalho de muitos missionários e colecionaram muito do seu trabalho dessas pesquisas missionárias, não somente a partir de comerciantes ou viajantes, mas principalmente de missionários que estavam vivendo por muito tempo entre nativos. Desde o século XVIII, muitos antropólogos, eles, quando sabiam que tinham missionários vindo visitar a Europa, ou vindo visitar as suas cidades natais, né, onde eles haviam nascido, eles convidavam esses missionários para fazerem entrevistas, pediam para eles responderem questionários sobre parentesco, sobre como viviam aquelas pessoas, sobre a linguística, sobre os costumes. E vários outros missionários também no século XIX, de início para o século XX também, colaboraram e produziram um vasto material para a antropologia missionária, como as importantes etnografias que eles tinham dentro do seu trabalho missionário. E dentre eles nós podemos destacar Charles Fox, que é de 1878 a 1977, e em 1924 ele publicou um livro chamado O Limiar do Pacífico, que é um relato da organização social, magia e religião do povo de São Cristóvão nas Ilhas de Salomão. Temos também outro francês, Maurice Lehart, que foi de 1878 a 1954, e ele foi um autor clássico, ele foi um autor de vários livros, mas o livro mais conhecido é um livro chamado Do Carmo, que ele fala da pessoa e do mito do mundo na Melanésia, publicado em 1947. E ele é citado até mesmo pelos antropólogos como uma das melhores monografias antropológicas jamais escritas. Nós temos ainda William Weiser, de 1890 a 1961, que ele publicou juntamente com a sua esposa Charlotte Weiser. Eles eram missionários presbiterianos na Índia e fizeram um trabalho antropológico muito rico naquele país e escreveram o livro em 1930, intitulado Atrás das Paredes do Lama. Outro ainda é o Alfred Penny, de 1845 a 1935. Ele publicou também vários livros em parceria com Hopkins e com Walter Evans, e foram pesquisadores de campo, escreveram muitos periódicos e muitos materiais. Além do trabalho de estudo de escritos da cultura, dos povos, de suas línguas, das raças, das religiões, podemos também observar as contribuições no treinamento missionário antropológico com a iniciativa de Schmid, de 1868 a 1954, pois ele fundou em 1906 um periódico chamado Anthropos, que é vigente até os nossos dias atuais, onde foram e ainda são publicadas uma grande quantidade de estudos descritos, produzidos por
missionários, chegando a mais de 650 publicações só em 1906, e usados por diversas universidades no círculo antropológico, né, com toda a diversidade de pesquisas e registros. Além do trabalho de estudos também descritivos da cultura, da língua e de todos esses materiais, nós temos também outros materiais que foram publicados durante o grande século missionário de 1792 a 1914, que foi o movimento missionário evangélico mundial que atuou de uma forma intensa em cenários interculturais e desenvolveu uma grande quantidade de estudos descritos de campo. Esse contexto intercultural, bem como a ênfase missionária na formação de líderes locais, plantações de igrejas autóctones e tradução da Bíblia para línguas maternas, influenciou de uma forma muito grande, né, a expectativa e o treinamento missionário mundial, incluindo em suas línguas maternas, currículos de assuntos como linguística, antropologia, comunicação intercultural e contextualização em várias outras vertentes. E em seu livro, né, que são Dívidas Missionárias à Antropologia, os autores destacam a expressiva contribuição, né, das pesquisas e experiências interculturais missionárias por mais de 3 séculos para a construção de estudos descritivos e também da antropologia moderna. Ainda destacam também que isso ocorria em uma época quando ainda nem existia um ambiente de rivalidade entre os dois segmentos. É comum ainda em nossos dias observar a quantidade de informações etnográficas, né, de coletas missionárias nas pesquisas, dissertações acadêmicas de terceiros que fizeram também suas teses, e que mesmo que nem sempre tenham contribuído de um modo tão abrangente, mas algum ponto das suas pesquisas se destacaram no mundo antropológico para o desenvolvimento. Essas contribuições missionárias se deram através de suas vivências prolongadas, bem como pelo aprendizado da língua, pela busca de um relacionamento mais aproximado com os grupos com que estavam trabalhando. E ainda hoje não é difícil de encontrar missionários vivendo, né, por longo prazo entre povos e gerações, como no meu caso, o caso de outros missionários que eu conheço, que vivem mais de 10 anos, né, entre um povo ou um grupo étnico desenvolvendo um trabalho, certo? E isso tem contribuído muito para o desenvolvimento antropológico e também para o desenvolvimento de um trabalho missionário aplicado de forma mais eficaz. Nós vamos falar um pouco, como eu citei um pouco atrás, sobre essa questão das divergências entre antropólogos e missionários, certo? E Ronaldo Lidório, ele diz que a expressão divergência é usada de uma forma exploratória para falar de uma rivalidade vivida, mas não quer dizer que seja uma rivalidade desejada, certo? Nas últimas décadas, muitos antropólogos e missionários possuem uma história de rivalidade e desencontros, devido a vários fatores referentes a conceitos e metodologia, e talvez especificamente também ao que se refere à própria natureza de suas funções na relação com a sociedade. Como podemos ver, por exemplo, enquanto o antropólogo
ele se dedica à busca do conhecimento através de uma abordagem de pesquisa e reflexão, os missionários eles se dedicam principalmente em servir com ações de relação e intervenção. Então existe essa proposta diferente. O antropólogo ele se aproxima dos grupos humanos com a pergunta: o que isso significa? E o missionário ele se aproxima desse mesmo grupo humano dizendo qual é o sofrimento e como posso ajudar, né? Então a primeira pergunta ela tem como fundo a pesquisa, enquanto que a segunda pergunta, que é a do missionário, ele visa a evangelização e até mesmo um projeto social. Essa diferença funcional explica também as raízes de frustração mútua entre missionários e antropólogos. Os antropólogos veem as ações missionárias como intervenções que visam gerar mudanças e, na sua perspectiva relativista, o que para eles são nocivas ao grupo com o qual os missionários estão trabalhando. Em outras palavras, o antropólogo ele não concorda que o missionário entre em uma cultura e ofereça mudanças. Ele deve, de acordo com o antropólogo, deixar aquele grupo viver do jeito que está vivendo. Mas, por outro lado, o missionário ele observa também que as pesquisas antropológicas elas são uma coisa estérea, sem vida, sem relação, né? Porque os antropólogos entram, às vezes ficam durante um período curto, mas eles também não levam nada que possa oferecer mudança àquele povo. Então, se por um lado o antropólogo ele questiona a base do conhecimento teórico de missionários em relação à antropologia e à cultura, dizendo que eles são desesperados, né, para intervir dentro de uma cultura e que eles não deveriam gerar mudanças, por outro lado, os missionários também questionam a falta de utilidade na pesquisa antropológica, ou seja, sobretudo no que se trata do sofrimento humano. Então, o antropólogo ele chega dentro de uma cultura, vê aquele sofrimento humano, mas ele diz, não posso interferir, não posso fazer nada, é assim que é, né? É como se estivessem estudando os animais no mundo indomado, né? Que muitas vezes, claro, a gente sabe que no mundo selvagem, no mundo indomado, os animais vivem daquela maneira, mas que a própria natureza, ela se refaz. Só que a humanidade não, ela vai aprendendo uma com a outra. Então, muitos missionários dizem que os antropólogos se dedicam à pesquisa por interesses próprios, mas eles são insensíveis aos males que afetam o ser humano dentro daquela pesquisa. E quanto ao conhecimento, o que nós podemos entender, né, de acordo também com Ronaldo Lidório, é que existem discordâncias de metodologia. No meio missionário, nós temos uma forte ênfase em permanecer por mais tempo com o grupo, nos relacionar com esse grupo, aprender a língua, se inteirar com a cultura e com o grupo, né? É comum, como eu disse, encontrar missionários vivendo acima de 10 anos, se relacionando com o povo. Então, há um interesse do missionário em aplicar uma metodologia diferente por causa até do tempo e da sua perspectiva, certo? Enquanto que o antropólogo, ele dá mais ênfase à pesquisa e o máximo que ele vive no meio do povo é de 6 a 12 meses. Então, a sua pesquisa ela é mais voltada para uma metodologia, mas não para uma ajuda para a mudança. Então, as críticas entre esses dois grupos geralmente vêm de um processo de relação com a sociedade a qual eles se aproximam. Então, os antropólogos diriam que os missionários são intuitivos e pouco metodológicos e, consequentemente, sem utilização de um processo científico para as interpretações culturais e ações sociais. Já os missionários dizem que os antropólogos são pouco relacionais e insensíveis
às demandas comunitárias e, consequentemente, sem uma integração social necessária para as interpretações culturais. Mas a verdade é que, se existem relatos de que os missionários agem de forma intuitiva, provocando também abusos na relação com outros grupos, nós temos muitas histórias contadas de antropólogos e de suas pesquisas que geraram erros devido ao pouco conhecimento que eles tinham, principalmente na questão cultural, nos costumes, na linguística e no relacionamento com os grupos com os quais eles estavam envolvidos dentro de uma pesquisa. Mas vale dizer também que esse distanciamento entre antropólogos e missionários não é geral no mundo, pois nós encontramos muito equilíbrio também entre as duas vertentes. O Ronaldo Lidório, ele diz que existe uma aproximação entre esses dois segmentos, antropólogos e missionários, para gerarem um ganho científico e social, pois isso integra uma pesquisa metodológica mais científica com uma relação social também mais proveitosa. E que essa aproximação ela só pode acontecer a partir da relação pessoal entre os dois segmentos dos quais estamos tratando, missionários e antropólogos, né, para a quebra desses preconceitos, ok? E por conta dessas rivalidades e desencontros entre missionários e antropólogos, devido também a vários fatores que já discutimos, muitos missionários começaram a estudar mais a fundo o campo da antropologia com o objetivo de desenvolver um trabalho mais embasado, né, no que dizia as suas ações missionárias, certo? E mesmo que a presença de missionários antropólogos no universo missionário mundial não seja algo muito falado, essa função não é uma função nova, como eu já citei desde o século XVIII, finais do século XVII, XVIII, XIX e século XX, nós temos muitos missionários que já usavam de um conhecimento antropológico para isso. Desde o final do século XVIII até os nossos dias, muitos missionários desenvolveram pesquisas acadêmicas e elaboraram um bom trabalho motivado pela produção de uma linha de treinamento antropológico por conta do seu trabalho missionário. Nós temos o fundador das organizações Wycliffe, né, que faz a tradução da Bíblia aqui no Brasil, é conhecida pela CIL, lá em Brasília, certo? A CIL Internacional, foi William Cameron. Ele gerou um foco mais voltado para a tradução da Bíblia para línguas minoritárias e fomentou também uma grande ênfase no estudo das comunicações interculturais. Ele fez isso com a fundamentação antropológica que segue até hoje com a revista muito bem renomada, conhecida como Etnologia, certo? Temos também o Hilbert, que ele fala que a antropologia colabora com as ações missionárias por 5 razões importantes. Primeiro, por ajudar a compreender situações transculturais. Segundo, por esclarecer tarefas missionárias com a tradução da Bíblia e o aprendizado de uma nova língua. Também por auxiliar na compreensão dos processos de conversão, incluindo a mudança social. Ainda também por ajudar a comunicação do Evangelho de forma relevante para aqueles que estejam ouvindo essa mensagem. E, por fim, por construir relacionamentos interculturais, criando pontes de compreensão e também de comunicação. E eu acredito também que a antropologia, além de fazer compreender situações transculturais, ela faz com que compreendamos a nossa própria cultura. E isso eu posso falar
com minha própria experiência, depois de ter vivido na Europa por alguns anos, ter vivido na Ásia, ter vivido na África, visitado países aqui na América Latina, eu voltei compreendendo melhor a minha cultura, certo? Então eu me sinto uma pessoa mais cultural, não no sentido de aculturada, academicamente falando, mas uma pessoa que está propensa a viver melhor dentro de outras culturas. Antes, a antropologia era vista apenas como estudo de povos exóticos, distantes ou tribais, que despertava curiosidades de como viviam, como se vestiam, né? Os índios vivem nus, os africanos rasgam a boca, falam suas línguas diferentes, comem bichos, comem coisas vivas, e a gente ficava impressionado com aqueles conhecimentos. Mas hoje nós temos uma vasta gama de antropólogos que têm estudado a sua própria cultura dentro do seu próprio espaço urbano e rural, e têm passado isso para um conhecimento sociológico. Então, a sociologia se vale desse conhecimento antropológico que nós tratamos, né, dentro da nossa própria cultura. Então, vale a pena estudar um pouco da antropologia, mesmo que você não vá fazer um estudo acadêmico aprofundado, mas que tenha esse conhecimento através dessas aulas para poder aplicar a sua ação missionária ou evangelística. Então, quando pensamos em antropologia missionária, nós podemos falar da sua contribuição não somente no mundo transcultural, mas também no ambiente cultural próprio do missionário que faz a sua pesquisa, e de certa forma também de como ele pode se utilizar dessa antropologia missionária, aplicando-a na plantação de igrejas, no discipulado, no evangelismo e também nas ações missionárias, certo? Então, essa vai ser a nossa aula de hoje, e eu gostaria de pedir a vocês que ouçam essa aula, que escrevam também os seus comentários, podem me mandar pelo e-mail, né? osvaldo2santos@gmail.com, certo? Qualquer pergunta ou qualquer, não só pergunta, mas também contribuição que você possa me dar, porque eu vou me valer muito. Eu agradeço pela sua atenção nessa aula, que Deus te abençoe e te enriqueça com toda sorte de bênçãos espirituais.